Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que você estiver vendo, que a presença de Deus, do Espírito Santo, visite cada um e faça morada em sua casa, em sua vida, trazendo renovo, alegria e esperança na sua casa e na nossa, né, amor? Sim. E na nossa também. Convido vocês a pegar sua Bíblia e abrir comigo em Mateus, o capítulo é o 17. Vamos lá? O Di já tá com a Bíblia dele aqui, eu tô com a minha aqui, então vamos fazer a leitura? Vamos lá para conhecer mais do Senhor Jesus e dessa carta que ele deixou para nós. Vamos lá? Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse: Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, né? Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, no versículo 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Então até o versículo 8, né? Então vamos lá. Qual é a primeira vivência que nós temos aqui? Na palavra, o Senhor Jesus tem quantos discípulos? 12. Quantos discípulos de Jesus resolveu levar? 3. Pedro, João e Tiago. Isso para nós já passa mais uma experiência. Que em alguns momentos da vida, apesar de termos muitos amigos, nós sempre teremos aqueles mais achegados. Aqueles mais próximos. E a palavra do Senhor fala o quê? Que existem amigos que são mais achegados, mais próximos do que os irmãos. E isso é um fato, porque existem amigos que são presentes de Deus, né? E a gente escolhe também que toca a nossa alma, o nosso coração, né? E aqui então o Senhor já nos mostra que apesar dele andar com os 12 apóstolos, tinha 3 ali mais próximo. E o que acontece quando eles vão para esse monte? O Senhor Jesus é o quê? Transfigurado. Ele recebe alguns estudiosos falam que o Senhor Jesus Cristo, ele teve a forma de quando ele estava com o Pai no céu. Então as pessoas que olharam para ele, viram ele de vestes brancas, né? Mas também com uma luz resplandecente. Então o Senhor se transfigurou ali para eles. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor queria ter experiências mais profundas com os discípulos. Porque diante de tudo que o Senhor iria passar, né? Que ele iria ser o quê? Crucificado, humilhado, cuspido no rosto. Ele seria ser humilhado de todas as formas terríveis. Iria ser morto. E ele ressuscitou ao 3º dia. Porém, diante de tudo isso que ele iria passar, ele queria fortalecer os seus discípulos a ter experiências com ele. E não é assim também, amor? Sim. Comigo, com você. Quanto mais experiências com Deus nós temos, mais forte nós ficamos. Exatamente. Então aqui o Senhor queria proporcionar essa experiência para Pedro, João e Tiago, né? Além
Senhor Jesus estava lá conversando com com Elias e com Moisés. E quem estava presenciando isso? Pedro, João e Tiago. Eles olham e vê o Senhor conversando com Moisés e com Elias, que eram pessoas importantíssimas para ele. Moisés, o legislador, né, amor? Vamos pôr assim, que recebeu o comando de Deus dos 10 mandamentos, das tábuas da lei, né? E Elias, um grande profeta, né? Que marcou aí uma referência para essa galera que estava aí, Pedro, João e Tiago. Então, quando ele viu, e Pedro, o que Pedro fez? Ele já quis falar. Como qualquer um. Será que eu ia querer, amor? Não, pode deixar que eu vou fazer. Eu vou preparar até um banquete. O Edivaldo falou que eu ia preparar até um banquete para eles. Mas... Assim, quem não faria? Quem não faria? Você faria, amor? Eu faria também. Pedro representando nós, né? Pedro muito... como eu posso dizer? Intencional, né? Pedro era intencional. Pedro era latente ali o que ele queria fazer, o que ele queria falar. Ele era muito intenso, né? Então Pedro logo propôs: vamos fazer aí para vocês, Senhor, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E naquele mesmo momento que Pedro estava falando, umas nuvens, né, a Shekinah, envolveu aquele lugar. E uma voz do alto falou, uma voz nessas nuvens falou o quê? Saiu uma voz: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem me agrado. Ouçam-no. Além do Senhor confirmar mais uma vez que Jesus é o filho amado dele, né? E pedir para que as pessoas ouçam-nos. A primeira vez foi aonde que Deus falou que Jesus era o filho amado, de quem ele sentia prazer? Batismo com João. No batismo de Jesus com João Batista, o Senhor também abriu-se o céu e essa voz veio. E novamente aqui confirmando, né? Só que os discípulos, ouvindo isso, prostraram-se o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se deles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aqui eles foram tomados pelo medo, né, amor? O que você acha que causou esse medo nos discípulos que estavam ali com Jesus? É muito novo para eles, né? Sim, eles não estavam lapidados ainda. Eles estavam em lapidação, isso. Perfeita colocação, Di. Eles ainda estavam em lapidação, né? Eles estavam formando eles, né? O vaso estava sendo construído. E naquele momento ali eles ficaram aterrorizados, né? Que aquela voz, e ali vendo também Moisés, Elias, era muita informação para eles, né? Eles entraram em parafuso. E o Senhor Jesus, quando percebeu disso, né? Levantou-se, né? Pediu para eles se levantassem e pediu para eles não ter medo. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aí no versículo 9, gente, na Bíblia de vocês: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então aqui o Senhor Jesus, ele passa o quê? De um comando? Um comando. Que ainda não era momento, né, deles contarem. Quem ouvisse eles não estaria preparado. Quem ouvir eles não estariam preparados ainda, né? Ainda não era momento, não era momento, né? Então, ele fala isso: enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado.
Certo? Então aqui o que a gente percebe, Di? O que a gente percebe, amor? Que eles ainda estavam muito confusos. Confusa, muita informação, eles não estavam tão perdidos. Muita informação e eles estavam o quê? Perdidos. Desorientados, né? Então eles estavam confundindo João Batista com Elias, mas fato era porque estava tudo muito novo ali, né? E eles não estavam preparados para a eternidade, que é o que Jesus vinha trazer, né? Eles estavam pensando ali num governo político, algo momentâneo, tanto que eles queriam construir 3 tendas, né? Para que eles ficassem aqui. Então eles só estavam pensando no aqui. Então, vamos lá no versículo 14, amor? Sim. Então, quando chegaram onde estava a multidão, então Jesus estava ao monte e desceu, juntamente com Pedro, João e Tiago, né? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem, aproximando-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. E ele, reunindo-se ele, então jejum, aí no versículo 22, né? Após isso, reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Então aqui, né, o Senhor descendo do monte, já tinha um B.O. esperando ele lá embaixo. Já tinha os 9. Já tinha o Senhor reivindicando ali o filho que os discípulos não conseguiram curar. E o Senhor Jesus fica um pouco triste, um pouco revoltado. Por quê? Porque esses discípulos eram 9. Eram 9 discípulos. Os 9 não conseguiram. Nenhum dos 9. Esses 9, gente, comiam com Jesus, estavam com Jesus diariamente. Milagres. Muitos milagres. E eles não conseguiram expulsar. E quando Jesus desce, Jesus ele fica triste, né? Porque eles estavam caminhando com Jesus, eles comiam com Jesus, se sentavam com Jesus. Eles eram chegados a Jesus, né? E eles não conseguiram fazer a expulsão desse demônio, desse menino, né? Que sofria desde o nascimento. Eu imagino o quanto esse pai estava ali aguardando essa cura, né? Porque você imagina um filho que ele cai no fogo, ele cai na água, ele, quando vem o ataque demoníaco, né? Ele cai nos lugares. Você imagina a tristeza desse menino, desse pai, quanta coisa que essa família já presenciaram, né? Quantas tentativas de cura para esse menino eles já não tinham feito. Quanta tristeza, né? De um pai e uma mãe ter um filho e ver o sofrimento desse filho, né? Imagina, cair no fogo e na hora que vinha aquele ataque demoníaco, caía nos lugares. E o Senhor Jesus aqui o curou, né? A revolta de Jesus aqui é porque os discípulos tinham condições de ter expulsado esse demônio, né? Aqui o Senhor fala que existem algumas castas de demônios que elas saem com jejum e oração. E sabe o que essa palavra me diz, amor? Que os discípulos de Jesus, até nos dias de hoje, podem curar, expulsar demônios. Não por eles mesmos, mas pelo nome de Jesus. Todos aqueles que seguem Jesus e que têm uma fiel aliança com Ele, recebem essa autoridade para expulsar demônios.
E aqui o Senhor fica revoltado porque os discípulos já tinham como fazer isso. Porém, faltava o quê? Encorajamento. Talvez mais fé, né? Porque aqui o Senhor fala que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se vocês já viram o tamanho de uma semente, mas é muito pequena. Se eles tivessem a fé desse tamanho, eles poderiam fazer grandes coisas, grandes feitos, né? E aqui o Senhor fica um pouco triste, mas enfim, ele expulsa e explica para os discípulos que existem algumas castas de demônios que só saem com o jejum e também a oração. O jejum é abster-se, né, do alimentar-se por um determinado momento, se alimentar de alimentos físicos, mas se alimentar de alimentos espirituais do alto. Se resguardar o coração, a mente e estar ligado com o Pai em oração, em propósito de fé. Fortalecer o espírito. Fortalecer o espírito, perfeito, amor, é isso mesmo. E aqui, reunindo-se com eles na Galileia, Jesus lhe disse que o Filho do Homem, que é Jesus, né, será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza, porque eles não entenderam ainda o plano da salvação, né? Eles ainda não conseguiam entender o que estava por trás da entrega de Jesus na cruz, na morte, na ressurreição. Eu me coloco no lugar deles, acredito que numa situação de estar ali caminhando com Jesus, vendo os milagres e o que Jesus vinha realizando e fazendo, realmente seria muito difícil entender o plano da redenção, né? O plano do Pai para com o Filho e para nós hoje. Hoje a palavra do Senhor diz que se crer e for batizado, será salvo, tu e a tua casa. Assim como um ladrão na cruz, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Senhor da sua vida, foi salvo, assim também a salvação não é porque eu sou bom ou você é bom, é porque Cristo é bom e porque o sacrifício vivo na cruz foi realizado. E o Senhor se entregou como um cordeiro para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. É só a gente tomar posse e ter Ele como único Senhor e suficiente Senhor da nossa vida, que seremos salvos, porque Cristo é bom e porque Cristo cumpriu aquilo que haveria de ser e de fazer. E hoje nós somos salvos através da fé em Jesus Cristo, através das pisaduras de Cristo, tá? E essa palavra é uma carta para mim, para você? Sim, para todos. Para todos. Todos que quiserem, tá? E é isso, gente. Essa é a palavra de hoje. A salvação está em Cristo. A salvação está na fé em Cristo Jesus. Todos os que crerem e tê-lo como entregar a vida para Ele, será salvo. E é isso, né, amorzinho? É essa a palavra de hoje, né? É isso, gente. Uma excelente semana. Uma semana linda e abençoada na presença de Deus. Que o Espírito Santo convença o meu coração e o seu do amor do Pai para conosco. Amém? Amém. Amém. É isso. Até mais. Até mais.